Quem como Deus? Ninguém. Amém. Olha só, tem aqui amigos e amigas de São Miguel. É uma grande graça a gente estar junto. A gente já começa o grupo de oração rezando, cantando, acolhendo os que vieram pela primeira vez. Eu estou muito feliz de estar aqui no Grupo Espírito Santo. Recebi esse convite há algum tempo e para mim é uma honra estar aqui no meio de tantas pessoas que buscam a Deus. Vamos rezar então. A gente coloca a mão um instante no nosso coração, pedindo à Virgem Maria que prepare para que a palavra cresça e caia em terreno fértil. Que a Virgem Maria possa preparar o nosso coração com docilidade, para que a gente se una cada vez mais a Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos sentar. Quem trouxe a Bíblia? Será que alguém esqueceu a Bíblia? Quem esqueceu está igual eu, que eu também esqueci. Essa aqui é emprestada. Então vamos abrir hoje a palavra de Deus para a gente pregar a palavra. É bom a gente estar sempre com a Bíblia na mão, não é? Quem não trouxe a Bíblia não tem problema, escuta e a gente guarda no coração. É o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos ouvir então Atos dos Apóstolos, capítulo 3. É uma passagem muito conhecida nossa, mas é uma passagem muito especial para que a gente aprenda bem direitinho o que o Senhor quer dizer para nós. Eu vou ler a passagem para que a gente guarde no coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. A hora nona, na linguagem da Sagrada Escritura, quer dizer o quê? 3 horas da tarde. Que horas são agora? 3 horas da tarde. E é por isso que a gente pegou essa palavra, porque o Senhor tem muito a falar conosco nesse grupo hoje. Pedro e João iam subindo ao templo para rezar às 15 horas. Nisto levavam um homem que era coxo de nascença e que punham todos os dias à porta do templo, chamada Formosa, para que ele pedisse esmolas aos que entravam no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrando no templo, implorou a eles uma esmola. Pedro fitou nele os olhos, como também João, e lhe disse: olha para nós. Ele os olhou com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E Pedro, porém, disse: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, levantou-se. Imediatamente os pés e os tornozelos se lhe firmaram. De um salto pôs-se de pé e começou a andar. Entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. É uma passagem conhecida nossa. São Pedro e São João entraram no templo e a gente tem muito a aprender com esse episódio. Às vezes a gente lê a palavra de Deus e a palavra de Deus parece para a gente: mas eu já li essa passagem, eu já rezei com ela já foi pregada outras vezes na homilia, no grupo de oração. O que será de novo que o Senhor tem para falar para mim? A primeira coisa que a gente aprende quando a gente tem intimidade com o Espírito Santo é que o Espírito Santo faz novas todas as coisas. A começar com a leitura da Sagrada Escritura. Nada é do mesmo jeito, tudo é feito novo se a gente está cheio do Espírito Santo. Então, vamos agora pedir
que esse Espírito Santo nos guie na meditação que a gente vai fazer dessa palavra agora. Pedro, então, e João subiram ao templo às 15h, uma cena simples. 2 homens que foram fazer uma coisa conhecida. 15h era a hora de oração, como é hora de grupo de oração. É hora da gente estar em oração. Aqueles 2 homens começaram a subir ao templo. Uma hora marcada, 2 homens, um trajeto conhecido. Mas por trás dessa história tão simples, Deus está revelando o quê? Em primeiro lugar, atenção. Como o Espírito Santo transforma pessoas comuns em pessoas cheias dele. E ele usa pessoas diferentes com um único propósito, que é o quê? Levar a palavra de Deus mais longe, fazer o reino de Deus se instaurar. Quer ver comigo? Pensa assim. Olha, as pessoas são completamente diferentes. E eu vou vendo assim com as pessoas que eu convivo lá no convento. Eu tenho um temperamento mais melancólico, eu sou mais manso, não sou de explosões de raiva, sou mais tranquilo. Tem gente que tem o sangue quente, já viu? Então, lá no Nordeste, onde eu morei 20 anos, olha que o pessoal é, como diz lá no Ceará, valente, né? Então, o pessoal tem mais assim, olha, tem gente de todo jeito. E Deus chama a todo mundo. Tem aquele que é todo timidozinho, tem aquele que gosta de festa, que gosta de conversar, de contar história, de rir. A todos Deus chama. Lá no nosso convento, tem gente de todo jeito, mas Deus nos une com um propósito comum. Qual é o propósito comum? Que a oração verdadeira transforme o nosso coração em amor. O que a gente veio fazer no grupo? A gente veio aprender a amar. Nós estamos aqui no grupo de oração aprendendo a amar. Lá no convento a gente tem um jeito de ser interessante. Quando tem uma irmã lá, que é uma irmã muito divertida, e ela foi por muito tempo superiora de outras irmãs, e ela ensinou para as irmãs sempre perguntarem, o que a senhora está fazendo? Aí a irmã dizia, estou lavando roupa. Ela dizia, não, você tem que responder assim, estou amando a Jesus. Aí perguntava para outra, o que a senhora está fazendo? Estou fazendo o almoço. Não, a senhora está amando, estou amando a Jesus. E de tanto ela falar, muitas irmãs aprenderam e começaram a responder, e a senhora, o que está fazendo? Ela abriu o sorriso, estou amando a Jesus, não é? Então, essa é a missão de cada pessoa que vem no grupo de oração. No fundo, a gente recebe o Espírito Santo para aprender a amar. E o termômetro para saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo, às vezes a gente acha assim, é uma pessoa que ora em línguas bem forte, que tem a palavra de ciência, de profecia, é uma pessoa que consegue pregar e falar com força a palavra de Deus, é uma pessoa que faz isso, faz aquilo. Gente, tudo isso são sinais, mas o termômetro certo para saber que alguém é cheio do Espírito Santo é se alguém tem a capacidade de amar. A gente vai falar mais sobre isso. Hoje é aprender a amar. Então vamos lá. Imagina agora comigo a cena. Se transporta. Eu nunca fui a Jerusalém, não sei como é que é o templo, mas eu fico imaginando que é uma esplanada grande, eles deviam subir uma escada, e chegando na escada, viram lá aquele coxo de nascença. E a gente imagina a cena conhecendo quem são esses 2 apóstolos. Quem é São Pedro? São Pedro é aquele que é sempre afoito. Já viram no Evangelho? Sempre quando precisa dar uma palavra, Pedro fala, e vai, chega, já fala uma palavra na frente. Pegou alguma coisa e falou, Senhor, nós vamos lá e vamos fazer isso, Senhor, então lava meus pés todo inteiro, Senhor, e tudo ele queria fazer impetuoso. E aí São João disse assim, é o Senhor, ele entrou e quis andar sobre as águas, mergulhou na água, nadou, ele é um impetuoso. Um homem cheio de energia, cheio de vontade, meio afoito, temperamento sanguíneo, que fala sem parar. E às vezes fala o que não deve, porque fala sem parar, na hora quer falar logo assim, não é? E quem é João? João tem um coração mais contemplativo. Lembra na narrativa da ressurreição que ele correu mais rápido, mas esperou o outro. A gente vê que ele reclinou a cabeça no peito de Jesus, discípulo fiel até o fim, foi o único que ficou lá aos pés da cruz com a Virgem Maria. Então são os 2 completamente diferentes. Humanamente, se a gente pensar, é água e óleo.
Pessoas completamente diferentes. Pedro pegou a espada e cortou a cabeça daquele homem que estava prendendo Jesus, e o outro ficou aos pés da cruz, quietinho, aos pés de Nossa Senhora. E, no entanto, sobem os dois juntos no templo para fazer oração. A que horas? Que horas são agora? 3 da tarde. Então, subiram juntos para rezar. Que impressionante. Isso aqui já é uma pregação. A gente está entendendo que não é a igualdade de temperamento que não nos une aqui. Não é porque todo mundo aqui, um é mais afoito, o outro é mais quietinho, um gosta de coisa organizada, direitinho, o outro não preocupa com nada, diz vai dar tudo certo. Mas Deus nos une num grupo de oração diferentes, por quê? Porque mesmo diferentes, nós temos um mesmo propósito. Qual que é o propósito nosso aqui? Buscar a Deus e amar. Tá aí, ó, o pessoal já está aprendendo rápido, viu aí como é? Aprendendo a amar, já está todo mundo aqui. Será que eu já sei amar? Não sei, mas a gente está aqui se esforçando. Tem um padre amigo do nosso instituto lá de Goiânia, e ele conta que quando ele começou a descobrir a vocação, na casa do pároco dele, na casa paroquial, ele achava muito interessante que tinha uma frase, era um arco assim que ficava dentro da casa, acho que era entre a sala de estar e a sala de jantar, tinha um arco, era a casa assim, a decoração, e o padre mandou escrever nesse arco uma frase: Senhor, ensina-me a amar, porque eu ainda não sei. Tá aí, que oração forte. Senhor, ensina-me a amar, porque eu ainda não sei. No fundo, a gente aprende a amar, mas a gente tem que aprender a amar com o coração de Jesus, amar todas as pessoas e todas as coisas. Pensa na sua casa, na sua família. Será que você já ama com o coração de Jesus ou precisa crescer no amor? Aqui no grupo de oração, na sua paróquia, talvez alguém venha para o grupo, mas participa da Santa Missa de domingo em outra paróquia. Lá a gente é amor. Atenção, a gente não deve se dividir porque a gente é diferente de temperamento. Tem um irmão que mora comigo, eu morei lá na casa dele durante 19, quase 20 anos lá em Fortaleza. Não é? E eu vim aqui morar agora em São Paulo e ele está lá morando em Fortaleza ainda, é o irmão Luiz Maria. Gente, a gente é completamente diferente em tudo. Eu amo acordar cedo. Acordo cedo, super bem disposto, e de noite eu estou mal-humorado, zangado. Ele não consegue acordar de manhã, acorda sem força, e ele quer começar a reunião 10 da noite, acredita? Meu Deus do céu, eu falo, meu Deus, irmão, isso é hora de dormir. Não, vamos lá fazer uma reunião. Eu amo toda comida quente. Ele tem horror de comida quente, ama coisa gelada, água gelada, sorvete, tudo que puder ser gelado. Eu amo comida bem salgadinha, e ele tem horror de salgado. Ele ama doce, tudo que for de coisa doce, e eu não gosto de nada doce. A gente é tudo o contrário. Eu morro de frio. Toda hora eu estou com um casaco junto aqui na mochila que eu vim, estou com um casaquinho do lado, porque eu sempre estou com frio. E ele sempre está com calor. A gente é diferente em tudo. Eu sou organizado, gosto das coisas na sequência, tudo planejado, e ele, tranquilo, despreocupado, olha, não preocupa, tudo caminha bem, mas Deus nos juntou num mesmo propósito. Quando a gente se divide, ensinamento, a gente perde o propósito. Por isso, diabolos, o diabo, significa literalmente o divisor. Quando existe divisão no grupo de oração, quando existe divisão na família, quando existe divisão na paróquia, aquilo é obra do inimigo. A arte dele é dividir. Gosta de colocar mãe contra filho, filha, esposo contra esposa, coordenador do grupo de oração contra os outros servos, e ele gosta de colocar divisão. Então, vocês já sabem, começou a divisão, tem um patrocinador. E o patrocinador é o lá de baixo. Então, já aprendem que Deus chamou gente diferente, pessoas diferentes, para estarmos unidos. O propósito de Jesus, e se o propósito é dele, é para a gente subir juntos para o céu, para a gente ir de mãos dadas para o céu, junto do templo. Então, vamos lá. Entender o que está acontecendo aqui. Esse episódio é Atos 3,
Mas Atos 1 e 2 falam de outras coisas que aconteceram. Hoje a gente vai pregar sobre o Espírito Santo. E essa passagem aparentemente não fala do Espírito Santo. Fala de Pedro e de João e fala de homens subindo ao templo, de um coxo que em nome de Jesus levantou. Padre, mas cadê o Espírito Santo? Tudo começou um pouquinho antes. Pedro e João viveram o quê? 3 anos acordando e dormindo, vendo quem era Jesus. Vocês já imaginaram o que era isso? Eu fico imaginando, meu Deus, 3 anos convivendo com Jesus, escutando os ensinamentos dele, sentado para tomar um cafezinho junto com... Não tinha café naquela época, eles tomavam chá, não sei, né? Uma caneca de leite, mas estava lá do lado de Jesus, estavam lá com ele, batiam papo, ouviam Jesus ensinar. Eles ouviram o Sermão da Montanha ao vivo. Eles viram o coxo ser curado, o leproso ser curado. Eles viram o defunto, o filho da viúva de Naim, passando no caixão. Jesus parou, peraí. Levantou e o homem levanta. Como é que pode? Eles viram tudo isso. Pão e peixe se multiplicando. Eles viram água se transformando em vinho. Eles viram uma tempestade acalmada com uma palavra. E a tempestade acabou. Eles viram doentes curados, mortos ressuscitando. E era Jesus quem sempre abriu o caminho, não era? Jesus quem abria o caminho, andava sobre as águas, era Jesus quem explicava a palavra. Eles eram meio bobinhos, né? Não entendi nada. Ele falou, deixa eu explicar. O semeador, pronto, aquele que rouba, ele tinha que explicar para eles. Era ele que dava o alimento. Olha, não tem mais pão, o que a gente vai fazer para o povo comer? Ele disse, traz aqui, quantos pães? 5 pães e 2 peixes. Era Jesus que estava sempre livre e disponível para ajudá-los. Mas aí o que aconteceu? Jesus começou com uma conversa estranha. Eis que o Filho do Homem será perseguido, né? Mas ao 3º dia vai ressuscitar. E ele dizia o quê? Mas será bom para vós, porque virá o Paráclito. Vai vir ajudar vocês. E eles talvez estivessem pensando assim, olha, mas o que ele está dizendo? Eu vou enviar o Consolador. Ele dizia, eu não vou deixar vocês órfãos. Ele dizia tudo isso. E eles talvez pensassem, se fosse eu, ia pensar logo, mas se Jesus for embora, o que eu vou fazer? Se Jesus não estiver ao meu lado, como é que eu vou dar conta de resolver as coisas? Como é que eu vou conseguir resolver a minha vida? Se eu não tiver Jesus ao meu lado, o que eu vou fazer? Quem é que vai multiplicar o pão agora? Será que eu vou conseguir? Senhor, multiplique esse pão. Eles começaram a pensar, como é que eu vou continuar sem aquele que é a palavra para nós? Mas aí mudam as coisas. Por quê? Porque vem a promessa. O Espírito Santo vai ser dado sobre toda criatura, já estava escrito em Joel. E esse Espírito Santo vai ser derramado sobre todos. Teve uma época que teve o rei Davi, que foi grande. Teve uma época que teve o Sansão. Lembra da história do Sansão, que não é o coelho da Mônica, mas é o Sansão lá da Bíblia, que era forte, que fazia um monte de coisa. Teve uma época que veio alguém, um aqui, um ali, teve o profeta Elias que clamou e veio o fogo do céu, mas era um só. Só que Deus prometeu que ia derramar o Espírito Santo sobre toda criatura. Essa foi a promessa, que ele iria derramar o Espírito Santo. Ou seja, é no seu coração, no seu, que ele quer derramar o Espírito Santo. Para fazer uma obra extraordinária. A obra dele, ele quer fazer essa obra. Então vamos lá. Isso a gente ouviu lá, e agora em Atos 2, o que vem? Vem o Espírito Santo. De novo, eu gosto de usar a imaginação. Você já imaginou como é que deve ter sido lá no cenáculo em Jerusalém? Dizem que o cenáculo era uma sala não tão pequena. Eu fico imaginando que ela era do tamanho do nosso salão aqui na Nossa Senhora do Brasil, assim. E aí estavam os 12 reunidos em oração com a Virgem Maria, a mãe de Jesus, e de repente veio um vento impetuoso. De repente, línguas como de fogo. E de repente, todos ficaram cheios do Espírito Santo. O povo de fora achou que eles estavam
embriagados, que tinham bebido alguma coisa, porque estava todo mundo lá tão feliz, alegre. A gente acha que as pessoas, inclusive as pessoas de fora, acham que só é feliz quem busca festas e coisas do mundo. Olha, dá uma andadinha no nosso convento, seja lá em Rio Claro, seja lá em Fortaleza, e você vai ver, meu Deus, o que faz esses irmãos tão felizes, não é? Estão cheios do Espírito Santo. Eu entrei no Instituto Hesed em 2004, já faz muito tempo, não é? Em 2004 eu entrei lá, em 2005 foi o meu noviciado. E uma das minhas tias foi me visitar. E ela chegou lá e, de repente, ela me deu um abraço. Eu falei, oi tia, como é que vai? Sua bênção. Conversei com ela e tal. A gente conversou um pouquinho, de repente minha tia começou a chorar. E eu não lembro de ver essa minha tia chorando. E começou a chorar, 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 chorar. Eu fiquei preocupado, falei, tia, o que houve? Ela falou assim, vocês são tão felizes. Ué, tia, qual o problema então que você está chorando? Mas vivem aqui, são tão felizes. Eu falei, ué, tia, a gente é feliz, mas vocês são tão jovens. E chorava mais. Eu falei, mas meu Deus, qual é o problema? A gente é feliz porque a gente é cheio do Espírito Santo. E tem uma alegria que ninguém pode roubar. Depois Pedro, cheio do Espírito Santo, foi pregar e numa pregação converteu quantas pessoas? 3.000 de uma vez. Puf, já pensou que pregação? O homem forte porque estava cheio do Espírito Santo. E depois dessa explosão do Espírito Santo no capítulo 2, o que a gente encontra no capítulo 3? Pedro e João indo ao templo, que horas? 3 horas da tarde. Que horas começou essa pregação? Estão entendendo que a palavra é para vocês? Vocês receberam o dom do Espírito no batismo. Vocês foram confirmados no sacramento da crisma. Vocês clamam o Espírito Santo em casa. Mas por que vocês vêm ao grupo de oração? Por que é tão importante estar aqui? Olha a palavra do Senhor para vocês hoje. Por que é tão importante vir aqui? Eles tinham recebido o Espírito Santo. Pedro tinha pregado e convertido 3.000 pessoas. E o que eu estou fazendo então no templo 3 horas da tarde? Eles tinham tido essa experiência fortíssima e talvez eles pudessem pensar, eu já estou cheio do Espírito Santo. Olha, desculpa aí, não é como o pessoal fala, os jovens, né? Desculpa aí, mas eu já estou cheio do Espírito Santo. Eu não preciso ir mais no templo? Não. Às vezes a gente acha que Deus é um depósito de graça. Eu recebi minha graça e vou embora. Às vezes a gente acha que participa de um retiro, de um acampamento de oração, de um momento forte do grupo, do aniversário do grupo que veio, não sei quem, fez um dia inteiro de oração, eu estou cheio do Espírito Santo e estou pronto para isso. Não. Por quê? Porque às vezes a gente tem essa experiência forte e depois a gente esfria. E para isso a gente precisa continuar buscando. A lógica de São Pedro e São João é outra. Não dá para a gente se acostumar, mas a gente tem que continuar buscando. Quem experimentou quem é o Espírito Santo quer mais. E quer sempre mais. Tem sede. Tem sede. Como aquela mulher do poço de Jacó, lembram da samaritana? Que Jesus falou, olha, se der a água, você nunca vai mais ter sede, mas a gente quer sede de mais, não é? Porque a gente quer ter sede dele. A gente quer ter sede de amá-lo mais, a gente quer ter sede de encontrá-lo mais, e de novo, sempre mais. A verdadeira experiência com Deus não nos afasta da oração, mas nos leva a querer mais. É por isso que é tão importante a gente participar de um grupo de oração. Lá em Rio Claro, onde eu moro já há 2 anos, a gente tem um grupo de oração toda terça-feira no Santuário da Boa Morte. E vão centenas de pessoas lá. A gente prega a palavra, a gente reza, como qualquer outro grupo de oração, mas as pessoas continuam vindo cada vez mais porque experimentam o quê? O amor do Espírito Santo, de Jesus que cativa o coração, e a gente quer mais amor, quer derramar mais no coração das pessoas, essa experiência da graça de Deus. E aqui é importante a gente corrigir uma coisa. Olha só. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo
não é falar muito mais alto que os outros. Não. Não é ser mais emotivo que os outros. Eu choro. Toda oração, as lágrimas banham, escorrem aqui na bochecha, dá uns pinguinhos aqui na roupa. Olha, isso é ser cheio do Espírito Santo. Será que achar que eu sou cheio do Espírito Santo, eu estou num degrau mais alto da santidade, subir um pouquinho? Será que isso é cheio do Espírito Santo? Não. O que é ser cheio do Espírito Santo? É estar cheio de amor. Quem é cheio do Espírito Santo sabe amar quem não é amável. Sabe amar quem te despreza. Sabe amar quem já te feriu. Sabe ter misericórdia daqueles que não são perfeitos. Sabe ter mansidão, sabe ter bondade. Então, tem gente às vezes muito quietinha. Fica quietinha, quietinha. Lá no fundo da igreja, que ninguém vê. E às vezes essa pessoa que está tão quietinha, está tão cheia do Espírito Santo, que o coração está parecendo uma fogueira de São João, sabe? Aquelas fogueiras de festa junina, está parecendo o coração dessa pessoa. Mas ela está tão quietinha, por quê? Porque dentro do coração ela tem o amor de Deus que não para de fazer movimento no coração dela. O sinal de que alguém está cheio do Espírito Santo não é o volume da voz que chega lá no alto, mas é a qualidade do amor. Entenderam? É a qualidade do teu amor que vai mostrar se você está cheio do Espírito Santo. A qualidade do teu amor é a coragem de parar e renunciar a si mesmo para cuidar de outra pessoa. São Pedro e São João estavam andando depressa, mas eles tiveram coragem de parar e olhar para aquele coxo. E aqui a gente tem um momento chave dessa leitura de hoje. Vocês acharam que eu não ia falar do Espírito Santo, mas eu pedi o padre para falar do Espírito Santo, o pessoal da coordenação, e ele está falando de coxo, de apóstolo, de Jesus. Estão entendendo o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo faz um encontro acontecer. E é um encontro inusitado. A gente está numa cena decisiva. O que aconteceu lá? Pedro e João estão subindo para rezar. E vocês já entenderam que a gente tem que continuar em oração. Que a gente não pode deixar de rezar, que a oração é o nosso pão cotidiano. Ave Maria. Já ouviram falar quando a gente é criança? Saco vazio. Homem que não reza, não para em pé também. Então a gente tem que rezar. Saco vazio não para em pé. Saco vazio da graça de Deus, do Espírito Santo, não consegue ficar em pé, vai fraquejar e vai ficar. Lembro quando eu era criança, antigamente, hoje em dia não existe mais isso, mas antigamente, lembram, não é? Quem é da minha turma, não é? Eu já vou fazer meio século de vida daqui a 2 anos, né? Daqui a pouquinho eu estou com 48. Tinha muita inflação, lembram que a gente tinha que fazer a compra do mês? Chegava o salário, a gente ia no supermercado e fazia a compra do mês. Comprava o arroz, o feijão, o óleo, o macarrão, o sal, o açúcar, que dava para o mês inteiro. Então a gente fazia a compra do mês. E um belo dia, eu saí de casa e eu fui almoçar. Depois do almoço, eu não comi nada de tarde, a minha mãe saiu, minha mãe trabalhava no Banco do Brasil, esse dia ela saiu tarde, 6h30 da tarde, e me pegou para poder ajudá-la a fazer compras. E olha, eram 2 carrinhos cheios de coisa, e a minha mãe muito cuidadosa em comparar todos os preços de cada um dos artigos, para ver qual que estava mais barato, porque, enfim, a inflação ia comendo tudo, era o jeito, né? E aí, deu 7h30, deu 8h30, deu 9h30, eu não tinha comido nada, eu com essa força mesmo toda aqui, não é tão forte assim. Chegou uma hora que eu fiquei fraco. E aí eu vi uma mostra assim de... Eu até lembro hoje, era uma promoção de Omo, e eles estavam as caixas já baixinhas assim. Eu devia ter o quê? Uns 9, 10 anos. Eu sentei no Omo e falei assim, mamãe, eu estou fraco. Sentei no Omo e fiquei assim, e amoleci. Estava com fome, não tinha comido nada. Tinha almoçado meio-dia, isso aí já era o quê? 9 da noite, a minha mãe lá comigo, ela falou, meu filho, vamos comer ali. Me levou para comer alguma coisinha na lanchonete, não é? Saco vazio não para em pé. Se assim é com a nossa saúde, assim é com a nossa alma. Se o nosso corpo precisa de alimento, o alimento da nossa alma é a oração. O alimento da nossa alma é a oração.
Então agora, pronto, foram rezar. E a gente tem agora um encontro que vai mudar todas as coisas na vida daquele coxo, na vida de Pedro e de João e na vida de cada um de nós. Um encontro que vai mudar todas as coisas na história da humanidade. Aquele coxo, a gente ouviu a leitura, ele dependia de outras pessoas para carregá-lo. Vamos ver o que disse aqui o livro dos Atos. Vamos pegar de novo aqui, onde está. Está aqui. Olha só, vamos lá. Nisto levaram um homem que era coxo de nascença e que punham todos os dias à porta do templo chamada Formosa. Tiveram que levar, porque o coxo não conseguia andar sozinho. Aquele homem dependia dos outros para ser carregado. Ele pedia o que achava que dava para pedir. Esmola, não tinha outra coisa para pedir. Era só esmola, era a única coisa que dava para ele pedir. E talvez eles, olhando para ele, tivessem pensado, mas o que tem para fazer com esse coxo? Mas Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo, indo para um compromisso de oração. Talvez eles pudessem pensar, eu não posso atrasar para o meu momento de oração lá no templo. Mas eu tenho que correr, a minha missão está lá dentro no templo, eu tenho que rezar agora, eu não posso parar. Mas a oração verdadeira estava começando ali antes, na porta. Tem um santo que se chama São Vicente de Paulo. E ele diz para os religiosos dele que se algum pobre bater à porta do convento, eles devem sair da oração para atender o pobre, porque eles vão trocar Jesus por Jesus. Trocar Jesus por Jesus. Quantas vezes aqueles que já estão aqui há 10, 20, 30 anos do grupo de oração, estavam preparados para estar aqui no grupo de oração e alguém chegou chorando no grupo de oração e ficaram fora do grupo conversando, ouvindo aquele testemunho, consolando aquela pessoa. Quantas vezes? É trocar Jesus por Jesus e a prova estava lá, na porta deles. E o que diz aqui o texto? Que eles pararam. Mais uma vez, é bom a gente ler a Bíblia e imaginar que a gente está lá. Imagina sempre se você... Tem meninas que gostam de imaginar que são uma borboletinha. Tem outros que gostam de pensar que são uma mosquinha, um pernilongo, não é? Eu gosto de imaginar que eu sou um pernilonguinho voando lá assim, ninguém vai me ver, não é? E eu estou prestando atenção naquela cena. Eu fico imaginando os dois chegando, andando, e de repente ele me dá uma esmola. E eles pararam. Primeira coisa, eles estavam correndo, mas pararam um instante. Depois eles disseram, olha para nós. Essa palavra tem muito peso. Eles disseram para o coxo, olha para nós. Tem gente que não olha nem para dar esmola, já viram? Para, me dá uma ajuda, peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui, tem uma moedinha, tá, tchau, tchau, tchau. Corre, nem sabe, não pergunta o nome da pessoa, não pergunta de onde é, dá esmola, e assim a maioria, a gente vive correndo. São Paulo, eu ouvi falar que é a cidade onde o povo mais corre do mundo, será que é verdade? Todo mundo correndo, um dia desses eu fui lá na estação da Sé, eu falei, meu Deus, se eu não andar junto com eles aqui, eles vão me atropelar. Eu desse tamanho aqui, então vamos agora, entrei, de repente eu estava fora do vagão, de repente eu percebi, eu estava dentro, eu falei, meu Deus, nem sei como é que eu entrei aqui, mas eu entrei, estou aqui dentro, né? Então vamos para onde a gente vai. Acho que esse dia eu ia para o Jabaquara, eu falei, pronto, então vamos, eu sei que lá no final vai dar certo e tudo. Aí foi descendo um, outro, eu desci, né? Mas foi, de repente, eu entrei, não é? Só que, olha, eles pararam. Porque esmola não cria vínculo com a pessoa, mas quem para, olha nos olhos, quer transmitir uma palavra. Quem para e olha nos olhos, quer falar de coração a coração. E esse parar e olhar nos olhos já é dizer, eu me importo com você. Cada um de vocês é importante para Jesus. Porque houve algum momento da sua vida que Jesus parou, olhou para você e te amou. E fez você experimentar que era importante. Comigo aconteceu há muitos anos atrás, a minha experiência mais profunda de conversão aconteceu quando eu fui participar de um retiro de carnaval na Universidade Federal de Viçosa, lá em Minas Gerais. Era mais ou menos o ano de 97, 98, eu nunca me lembro certamente, foi um desses 2 anos. Eu acho que foi 98. Eu estava lá e fui participar, ou 99, nem sei, né? Fui participar desse retiro de carnaval e lá Jesus me amou.
e mostrou o amor dele por meio de um pregador que estava pregando sobre uma palavra, e naquela hora eu senti Deus me amando como eu nunca tinha sentido ninguém me amando, nem mesmo minha mãe, nem mesmo meu pai, nem mesmo meu irmão, ninguém, nem mesmo minha namorada, ninguém tinha me amado daquela forma. Como Jesus olhou para mim e me amou. Nessa hora, Pedro e João disseram, olha para nós. Quantas vezes a gente diz, entra no elevador, oi, tudo bem? E continua olhando para o lado assim, não é? Boa tarde, olha para o chão. Quantas vezes a gente nem quer ouvir a resposta? Chega lá no escritório, tem a pessoa que está lá fazendo o controle da portaria, fala, oi, boa tarde, e nem escuta a resposta, continua andando. Às vezes a gente vive assim, no automático. Corre, corre, corre. Às vezes a pessoa do nosso lado no banco da igreja. E a gente não perguntou, boa tarde, como a senhora vai? Qual o seu nome? Que bom que a senhora veio aqui hoje. Aqui no grupo é diferente. Chamaram pelo nome. Tinha o Paulo, tinha a Ana Carolina, está todo mundo ali escrito. Olha lá, Alessandra, Cristiane, Roberto, Felipe, a Sandra, Terezinha, por aí vai. Até a Magali, que não come melancia, mas veio aqui também. Está todo mundo aqui. Então, pelo nome, se importa com cada um. Às vezes a gente não se importa até com quem está na nossa casa. Às vezes a gente vive dentro de casa como com estranhos. E não se importa com aquelas pessoas que são os mais próximos. Aqueles que estão ao nosso lado, que convivem conosco. Talvez a pessoa que está mais perto de você está gritando do fundo do coração, me escuta. Me ouve, eu quero alguém para partilhar. Talvez a sua mãe, a sua tia, a sua avó, a sua irmã, o seu irmão, o seu sogro, a sua sogra. Estão esperando alguém para falar. Me escuta. Diz que não acabou tudo para mim. Diz que eu tenho esperança. Diz que alguma coisa vai mudar na minha vida. Me ajuda. Talvez muitas pessoas não consigam nem falar, mas no coração estão sentindo isso. Uma vez, a gente tem que experimentar isso. E uma vez lá em Fortaleza, eu estava andando na rua. Eu já era religioso, andando de hábito. Mas Fortaleza é uma cidade muito quente, eu estava andando lá no sol, e de repente eu vi uma senhorinha andando muito cabisbaixa, não é? Eu tenho 1,87, a senhorinha devia ter 1,48, no máximo 1,5 m, bem pequenininha assim. E ela vinha andando bem encurvadinha, então ela devia, já encurvadinha, está com 1,44, 1,42 por aí, não é? Pequenininha, e eu andando, e eu vim falar, vou preparar uma para essa senhora. E ela veio andando assim cabisbaixa, eu parei na frente dela, ela fez assim, ó. Levantou. A hora que ela olhou para mim, levantou, eu falei, olha, que Deus te abençoe, tenha um dia abençoado. E dei um sorriso para ela. Meu sorriso é fácil, né? Eu já rio de tudo mesmo, já acho graça. Mas esse dia eu abri um sorriso e falei, Deus te abençoe. Ela se emocionou, olhou para mim e falou assim, você mudou minha vida hoje. Ninguém se importa comigo. Eu vivo sozinha, mas a sua saudação trouxe o amor de Deus para o meu coração. Muito obrigado. E ela saiu, continuou andando, sem estar cabisbaixa, ficou mais retinha e enxugando as lágrimas. Quantas pessoas que vivem conosco esperavam uma palavra, uma atenção, esperavam algo de nós. Talvez a gente precisasse estar perto das pessoas e a gente esquece disso. Quantas vezes a gente precisa ouvir a pessoa? Talvez você já tenha tido essa experiência. Dia desses eu estava num voo e eu estava com muita coisa de trabalho para fazer, estava com muitas orações atrasadas, e aí ao meu lado, eu entrei, sentei na janela, no corredor, tinha um homem que falou assim, que bênção, nós vamos protegidos, não é, no voo, tem um padre agora no avião. Eu falei, sim, vamos com Deus. E aí ele olhou assim e falou comigo assim, de onde o senhor é? Eu falei, ixi, essa aqui vai longe. Aí eu falei, olha, eu sou de Brasília, vivi 20 anos em Fortaleza e agora moro em São Paulo, moro no interior, em Rio Claro. E ele começou a conversar. Gente, eu fiquei conversando com ele umas 2 horas no voo. Porque daqui para Fortaleza são 3 horas e pouquinho, né? Fiquei 2 horas com ele no avião. Olha que esse homem saiu
tão agradecido. Ele falou comigo: padre, foi para mim muito importante conversar com o senhor, porque a minha conversão aconteceu há pouco tempo e eu tinha experimentado que os padres não davam atenção para a gente. E mal sabia ele que no meu coração estava tão preocupado com as coisas que eu tinha que fazer. Mas eu falei: Senhor, é o senhor aqui do meu lado, então vamos lá, vamos acolher esse senhor. E pronto, e conversei com ele. Olha, a vida dele ficou diferente porque ele acolheu, ele foi acolhido por alguém que olhou para ele e o amou como Jesus amaria. Então, é isso que aconteceu lá nessa situação. Se a gente fosse mais dócil ao Espírito Santo, a gente teria mais tempo para amar as outras pessoas. O que o coxo estava pedindo? Me ajudem. Esmola. O coxo não queria uma esmola. Ele queria uma esmola para poder comprar uma comida, para poder talvez comprar alguma outra coisa que ele estava precisando, não é? Ele acha que precisava de algumas moedas. Por quê? Porque o coxo queria um pouquinho para sobreviver aquele dia. O outro dia, Deus ia cuidar, mas ele queria umas moedinhas para sobreviver um só instante. Ele sabia o que era isso, mas Pedro e João tinham outra coisa muito melhor para dar para ele. Disseram: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Tem uma diferença enorme entre o que o coxo queria e o que ele precisava. Ele queria umas moedinhas, mas ele precisava de uma vida nova. Ele queria comprar talvez um pãozinho ali para matar a fome, mas ele precisava de alguém que o amasse. Ele queria resolver o problema dele de um dia só e Deus queria resolver o problema da vida dele. Às vezes a gente vem para o grupo de oração pedindo uma graça para superar um luto, para conseguir um emprego, a gente pede alguma coisa para Jesus e esquece que muito mais Ele quer nos dar. Às vezes a gente pede uma casa maior. Ah, Jesus, eu queria uma casa maior. E Deus quer dar para você o quê? Uma família curada. Mais do que uma casa maior. Às vezes a gente quer uma escola melhor para os nossos filhos. E os seus filhos só precisam de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó mais presentes, mais juntos dele. Às vezes a gente quer que alguém nos carregue. Estou tão fraco. Queria que alguém me carregasse. E Jesus quer te ensinar a andar de novo. Às vezes a gente pede pouco, porque a gente olha com as coisas daqui de baixo e esquece que Deus quer dar muito mais. Muito mais do que os olhos podem ver, muito mais do que os ouvidos podem ouvir, é aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, disse São Paulo. Então a gente recebe muito mais e a gente tem muito mais a receber dele. Eles davam, todas as pessoas davam para o coxo o que ele pedia, mas ninguém dava o que ele precisava, que era uma experiência de uma vida nova. Mas Pedro e João disseram: nós não vamos te dar o que você deseja, mas nós vamos te dar o que você precisa. Em nome de Jesus, eu vou saciar a tua sede de amor. Vou saciar a tua sede de sentido para a vida. Eu vou saciar a tua sede de céu. Eu vou te dar e fazer você levantar e começar para nós. E tudo começa com um olhar. Olha para onde vocês estão olhando. Olha com quem vocês estão falando. Olha o que Deus tem para falar com você. Eu falava com a dona Ana, da beleza do nome dela, de como Santa Ana entregou a filha para Jesus e de como talvez Santa Ana depois tenha tido a graça de pegar Jesus no colo. E ela falava: mas por que o senhor está falando isso para mim? Deus tem tanto a falar para nós, se a gente tem tempo de parar, olhar nos olhos e ser Jesus na vida dos outros. Gente que está ferida e quebrada tem dificuldade de olhar nos olhos dos outros. Anda sempre com o olhar baixo, a vergonha, o sentimento de inferioridade, o medo de ser rejeitado pelos outros. Tudo isso faz a pessoa baixar a cabeça. Naquela senhorinha, estava lá acabada, eu parei na frente dela, ela não podia passar, viu uma roupa preta desse tamanho, um homem na frente dela, ela teve que olhar para frente. Jesus quer que a gente olhe para Ele e Jesus quer que a gente seja os olhos dele. Há um tempo atrás, eu tive uma missão em Roma
e eu precisava participar de uma reunião fora de Roma. A viagem eram 2 horas de ônibus e lá não ia ter missa. E eu não era ainda padre, eu tinha que participar da missa. E nesse dia, infelizmente, eu tinha deixado para ir missa à noite. E eu recebi essa missão no meio do dia, me ligaram, eu tenho que ir naquela outra cidade. Eu falei, e onde eu vou para a missa? Pede ao Espírito Santo que ele vai ajudar. Olhei no aplicativo de missa, encontrei que tinha uma missa 3 horas da tarde na periferia de Roma, na Casa das Missionárias da Caridade. Eu falei, é o jeito, né? Porque o outro ônibus sairia às 5 e eu ia chegar na outra cidade às 7, lá não ia ter missa à noite. Então, eu não queria ficar sem missa. Lá fui eu, peguei o ônibus, andei 1 hora do centro de Roma lá para a periferia e cheguei lá. Cheguei, tinha uma irmã missionária da Caridade na porta, aquelas da Madre Teresa de Calcutá, não é? Sorriu e falou, seja bem-vindo, veio para a missa? Eu, sim, a missa é daqui a pouquinho, às 3 horas. Eu cheguei lá umas 2h30, pode entrar para rezar na capela. Era na periferia mesmo de Roma. Às vezes a gente acha que na Europa não tem pobreza, mas lá era um lugar pesado, viu? Tinha assim um pessoal meio fumando umas coisas assim, tinha um pessoal com a cara meio esquisita. Eu estava lá com Jesus, pronto, eu entrei. A hora que eu entrei, uma capela muito pobre, muito simples, feita de divisória. Não tinha nem parede. Toda feita de divisória, de metal e de madeira. Assim. E tinha sabe esses cestinhos que colocam o folheto da missa, colocam o que ficam assim? Tinha umas orações. Quando eu peguei a oração, depois eu descobri que essa oração tem em cada casa das missionárias da caridade. Era uma oração com uma frase do São John Henry Newman, que foi declarado doutor da igreja agora no dia 1º de novembro. Não é? E é uma frase que dizia assim, Jesus não tem mais mãos, mas Ele tem as tuas mãos para fazer o bem. Jesus não tem mais pés, mas Ele tem os teus pés para levar o amor dEle para os outros. Jesus não tem mais olhos, mas Ele tem os teus olhos para olhar com amor as outras pessoas. Jesus não tem mais coração, mas tem o teu coração para amar. É isso que aconteceu aqui. Aquele coxo precisava ser amado. Aquele coxo precisava ser olhado com amor, de uma forma como ninguém tinha olhado antes. Pedro disse, olha para nós. Pedro está dizendo para aquele coxo, e Deus está dizendo para vocês, você não é menor do que os outros. Quantas vezes nosso pai, uma pessoa com a melhor das intenções fala, você tem que ser igual a sua irmã, você tem que ser igual à filha do fulano, você tem que ser igual ao filho dele, você tem que ser assim. E a gente começa a achar que a gente é pior do que todo mundo. Naquela hora, Pedro disse, olha para nós, porque no olhar de Pedro, cheio do Espírito Santo, estava quem? Jesus. E Jesus olha para cada um de vocês e diz, você é especial para mim, do jeito que você é. Você é especial para mim porque eu te criei assim. Entre nós dois não existe um muro. Dizia São Pedro, eu sou humano como você e eu te compreendo. E eu te amo como Jesus te ama. Jesus não tem nojo da tua história, ainda por pior que seja. Jesus não tem vergonha da tua paralisia, da tua limitação. Ele olhou com amor. Quando a gente tem um coração de Jesus batendo dentro do nosso, a gente consegue amar quem não é amável. A gente consegue amar com o coração dele. Uma vez eu visitei uma família lá em Fortaleza, eu fiz um tempo de experiência pastoral numa paróquia da periferia, no meio de uma comunidade muito violenta da cidade de Fortaleza. E era uma comunidade muito perigosa, onde o esgoto corria a céu aberto, não tinha asfalto. A gente tinha que entrar na comunidade com permissão daqueles que eram, entre aspas, os donos da comunidade, mas para a gente que era da igreja, eles deixavam entrar. E aí tinha um casal lá que servia como ministro da Eucaristia na capela, e aí o filho deles também ficou sendo meu amigo, ele era casado, e a esposa dele um dia falou assim, irmão, o senhor precisa ir na minha casa. Eu, tá bom, tudo bem. Ele falou, mas o senhor precisa ir lá. Era Deus falando comigo. Quando eu entrei naquela casa, o que eu vi? Ela falava, agora o senhor vai conhecer o meu irmão. Eu vi uma senhora com seus 55 para 60 anos,
cuidando de um homem com 35 anos. O que aconteceu? Na hora do parto, por uma infelicidade, faltou oxigênio no cérebro dele. Ele não conseguia falar, não conseguia enxergar, não conseguia se comunicar e gritava dia e noite. Era um homem adulto, com seus 35 anos, pesado, grandão, ele devia ter 1,80 m, pesadão, e a sua mãe passava dia e noite cuidando dele. A folga que ela tinha para ir à missa de domingo e para comprar alguma coisa para trazer para casa era a hora em que a irmã do menino, a filha dela mais velha, essa casada, tirava um tempo dela para ficar em casa com o irmão, para a mãe fazer isso. Quando eu vi essa mulher, e ela falava o quê? Eu sou feliz aqui, irmão. Eu sou feliz aqui cuidando do meu presente de Deus. Ela olhava com amor aquele filho que era, para nós, talvez com uma visão utilitarista, um grande problema. E ela olhava para ele com amor. Por quê? Porque ele era filho. Se a gente tem os olhos de Jesus, a gente consegue ver os outros como irmãos, como filhos que Deus nos deu. Em nome de Jesus, levanta-te e anda, disse os apóstolos. Mas a história não acabou aqui, não. Vocês estão achando que acabou? Cenas do próximo capítulo. Quando eram mais novas, viam, não é? Então vamos lá. A história não acabou aqui. O que vai acontecer agora? Pedro chegou e deu a mão para o coxo e falou, vamos, levanta-te. E aí, só então, quando Pedro deu a mão, os joelhos dele se firmaram, os tornozelos se firmaram e ele começou a andar. Quem nunca andou não é obrigado a sair correndo no mesmo dia. O milagre de Deus não é instantâneo. O aprendizado da linguagem de Deus demora tempo. E é por isso que a gente tem que buscar cada vez mais a Jesus. O evangelho não é dizer, ei, levanta-te e anda, lá de longe, não. Ei, vai dar certo. Ei, você consegue. Ei, vai dar tudo certo, ó, fica firme. Isso aí não é o evangelho. O evangelho é chegar lá e tomar a pessoa pela mão. Lembram do paralítico? Um paralítico que queria ser curado, só que não tinha como ele entrar na casa de Jesus, onde Jesus estava, que estava muito cheio. O que ele fez? Ele falou assim, talvez ele dissesse para os amigos, ei, está cheio demais, meus filhos, não tem o que fazer não. Outro dia a gente volta aqui, e quem é amigo de verdade, disse, não, de jeito nenhum. Nós vamos te levar lá, nem que a gente precise abrir o telhado, e foi isso que fizeram. Eu fico imaginando de novo, lá vem o pernilonguinho, né? Olhando de novo, subiram 2, pegaram uma corda, levantando-os de baixo, empurrando, subiram o homem lá em cima, depois subiram os outros todos, destelharam a casa e desceram o homem lá para o meio. O que é isso? Como é que se chama isso? Amor. Deram as mãos para aquele homem e levantaram. Aqui Pedro deu a mão para o coxo e deu a mão para aquele coxo para começar de novo. O evangelho é se aproximar. Lembram do bom samaritano? Desceu do cavalo, pegou aquele homem que ele não conhecia, botou no cavalo dele, tratou, colocou óleo nas feridas, levou na estalagem e disse, cuida dele, o que faltar de dinheiro eu pago na volta. Isso aí é amor. Abaixou-se, tocou as suas feridas, colocou sobre os ombros, caminhou juntos. Ou seja, aqui nós estamos para acolher aqueles que estão afastados. Hoje veio um monte de gente pela primeira vez, está aqui a turma toda, olha lá, até o padre Emanuel Maria foi colocado ali. Ó. Cada um de nós veio pela primeira vez no nosso grupo Espírito Santo, e cada um de nós é importante. Cada um de nós é especial. Acolher talvez quem volta depois de um tempo, talvez alguém veio hoje, depois de 6 meses, de 1 ano que não via no grupo. É importante acolher também essas pessoas, ensinar a caminhar com os outros e ter paciência, porque talvez o outro ainda não está no meu nível de caminhada, mas eu me abaixo, como Pedro levantou para o coxo, deu a mão e fala, levanta, força. Esses dias eu estava meio fraco, eu fui ajeitar umas coisas no quarto, espalhei assim, e passei um tempo sentado no chão, ajeitando uma coisa ou outra. Quando eu fui levantar, eu já estava sem força, não conseguia. Aí falei com o irmão Elias,
me ajuda aqui, me levanta. Aí ele foi me levantar, só que o meu pé não firmava direito, estava meio dormente. Eu tive que ir com calma, botei força. Ele falou assim, padre, força, menino. Aí ele me levantou assim, não é? Às vezes a gente tem que ter paciência com o processo dos outros. Às vezes não é carregar, mas é ter paciência para ensinar o outro a caminhar. E agora a gente vê o final. O que acontece? Ele deu as mãos e acabou a história? Não. Para onde foi aquele coxo? Foi para dentro do templo rezar. Andando, saltando, louvando a Deus. Ou seja, ele não volta para casa como se nada tivesse acontecido, não. Ele entra agora lá no templo, na oração, com o corpo restaurado. De coxo, ficou em pé. Com a dignidade restituída de um homem que era mendigo agora para um cidadão. E o coração dele estava inflamado de louvor, porque ele foi tocado pelo Espírito Santo. E quando Pedro pregou para ele, falou com ele e tal, ele não era 3.000, mas era 3.001 alcançados pelo fervor dele. O mesmo Espírito Santo que estava em Pedro e João, agora estava no coxo. E aquele coxo foi tocado pela força do Espírito Santo, pela graça de Deus. Isso, às vezes, incomoda as pessoas, como incomodou a mim. Quando meu irmão teve uma experiência com o Espírito Santo e eu ainda não tinha tido, meu irmão eu olhava para o meu irmão e ficava com inveja dele. E ficava com raiva. E o meu irmão ser feliz me incomodava. Porque eu ia para a festa, eu fazia bagunça, eu vivia em um monte de pecados e não tinha felicidade. E o meu irmão, que não fazia nada disso, era sorriso daqui a aqui, ó, de uma orelha a outra, mostrando os 84 dentes. Não sei se tem algum dentista aqui, mas eu achava que meu irmão tinha pelo menos uns 80 dentes, porque era um sorriso tão grande que ele tinha o tempo todo, e isso deixava com raiva a mim. Por quê? Porque incomodava, até o momento em que eu experimentei a alegria que meu irmão estava experimentando, por causa da oração do meu irmão, ele que rezou pela minha conversão. Bom, isso são cenas de outro capítulo, né? Depois, quem sabe, se a coordenação deixar eu voltar, qualquer dia eu volto no grupo, posso? Então, a gente aprende cada uma dessas coisas, não é? Com o dom do Espírito. Às vezes a gente olha para a pessoa e fala, mas esse aqui não era o problemático, como é que ele está aqui rezando? Ah, mas essa não era aquela que aprontava. Ela não era aquela, era, mas agora é uma mulher nova, está rezando. Aconteceu com ela e pode acontecer com 1.001 pessoas. A gente é instrumento de Deus e a gente vai ver outras pessoas. E agora eu pergunto para vocês, com quem que vocês estão parecendo? Vamos lá. Será que a gente está parecendo com um coxo, paralisado por dentro, dependente dos outros para nos carregarem, vivendo de esmolas espirituais, de pequenos consolos de amor, buscando o amor nas criaturas, e as criaturas não vão dar o amor que você precisa. Só Deus pode saciar a sede de amor que tem no teu coração. Atenção, um marido não pode saciar, não pode. Uma amiga não pode saciar, não pode. Um filho não pode saciar, porque o teu coração tem sede de infinito. Diz São João da Cruz que ferida de amor jamais se cura, a não ser com a presença. É Deus quem vai saciar a necessidade que o teu coração tem de amor. É Ele. É Deus e mais ninguém. Deus que vai saciar o teu coração de amor. Será que você está vivendo cabisbaixo, como coxo, sem coragem de olhar para frente? Ou será que você está como aqueles que dão a esmola apressada, que vê o sofrimento dos outros, mas não se importa? Que diz, ei, vou rezar por você, viu? Vou rezar por você, tranquilo? Mas eu não me envolvo com a pessoa. Já me acostumei a ver as pessoas na porta sem que aquilo mexa comigo. Ou será que eu estou já como Pedro e João? Meu Deus, será que os membros do grupo do Espírito Santo já estão como Pedro e João? Sabe que pessoas de oração entendem que a maior mostra que eu sou um homem de oração é que eu sei amar os outros com o amor de Cristo em mim? Será que eu já estou transfigurado assim? Ou será que eu preciso ainda caminhar mais? Será que eu sou aquele que não só fala de Jesus, mas aquele que toco para levar Jesus para os outros?
Talvez hoje alguém aqui precisa ouvir, levanta-te e anda. Talvez agora alguém precisa ouvir, vou parar de dar esmola e eu vou te dar a mão. Então a gente precisa de um gesto concreto. Aqueles que se reconhecem como coxo, como cansados, como aqueles que estão cabisbaixos, paralisados por dentro, com medo do futuro, hoje Jesus olha para você e diz: levanta-te e anda, com um olhar de amor que só Ele pode ter, porque só Ele conhece você por dentro. Hoje, essa paralisia é aquilo que mais dói. Talvez você tenha sempre se sentido carregado pelos outros e hoje o Senhor quer te carregar e te levantar. Talvez você esteja como aqueles que passam rápido por todos, vêm para o grupo de oração e vão embora, sem se importar com o nome da pessoa que está do teu lado, quem é, e escuta as passagens, tá tudo bem, está tudo bem. Uma promessa de oração que nunca é feita, uma fé bonita, que é só uma teoria, mas não virou prática na sua vida, e essa é a necessidade que você precisa do Espírito Santo. Aquele que está como coxo precisa do Espírito Santo para se levantar. E você que está passando apressado, precisa do Espírito Santo para se importar com os outros. Para alguém perguntar para você o que você está fazendo, amando, fazendo a minha comida, amando, fazendo uma visita, amando, limpando a casa, amando, fazendo qualquer coisa. Deus hoje quer nos levantar. Por isso, hoje a gente vai pedir uma grande graça. Vamos pedir um dom de um encontro pessoal com Jesus. Vamos fazer essa caminhada dos apóstolos. É bom ouvirmos a palavra, mas é bom rezarmos também. Eu convido a gente a começar a oração de pé. Vamos rezar. Podemos rezar junto com o ministério, rezando com terra seca? Podemos? Então nós vamos agora pensar assim. Vamos pedir o coração novo e vamos pedir em primeiro lugar para que Pedro e João nos ajude a ser cheios do Espírito Santo e a gente vai encher se a gente deixar Deus agir no nosso coração. Por isso agora, mais um instante, vamos fazer assim. Fecha os seus olhos, erga por um instante os teus braços e fala assim comigo: Senhor Jesus, eu percebi que eu preciso ser mais cheio do Teu Espírito Santo. Por isso, Senhor Jesus, eu te peço, me ajuda a experimentar o Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, amar a todos com o Teu amor. Por isso, Senhor Jesus, eu declaro que somente em Ti construirei a minha casa. Que somente em Ti colocarei minha esperança. Toca o meu coração, Jesus, e me transforma. Mantenha ainda com as mãos erguidas e junto com o ministério, que esse canto te ajude a rezar. Quem sabe pode cantar junto, rezar juntos. Nós começamos esse nosso momento de oração pedindo o dom de parecer mais com Jesus, pedindo o dom de conhecer mais a Ele, pedindo o dom de ter Jesus cada vez mais íntimo nosso. Quem pode cantar junto com o ministério e deixa o Senhor falar ao teu coração. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Mais uma vez, para Jesus. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Fala com Ele do teu desejo. Só em Ti minha alma achou descanso. Só em Ti
eu pude respirar. Fala com Ele. Só em Ti minha alma achou descanso. Para Jesus. Só em Ti eu pude respirar. Fala com Jesus, onde você quer ter o teu coração. E o meu coração deseja Te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. É isso, Grupo Espírito Santo com força. E o meu coração deseja Te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Toca, Senhor Jesus, em cada coração e faz experimentar o Teu amor agora mais uma vez. Pedro e João experimentaram o Teu amor porque Te encontraram a cada dia. Nós não Te conhecemos enquanto o Senhor vivia na Terra Santa, mas nós Te experimentamos. O Teu amor é derramado em nós a cada dia, na Santa Missa que participamos. Quando recebemos o Teu corpo e sangue, experimentamos o Teu amor. Dá-nos um coração semelhante ao Teu, Jesus, para amar aqueles que não conseguimos amar. Dá o Teu coração, Jesus, para nós. Derrama o Teu coração agora dentro do nosso coração. Que não bata mais o meu coração, Jesus, mas o meu e o Teu, para amar a todos com o Teu amor. Eu não consigo amar sozinho, Jesus, me ajuda a amar. Eu não consigo amar sozinho, mas eu preciso do Teu amor. Me ajuda, Jesus, vem comigo. Eu preciso Te encontrar e preciso experimentar o Teu amor. E eu peço agora para cada um destes filhos e filhas que está hoje, neste dia de oração, que experimente a força e a explosão do Teu amor. Derrama a força do Teu amor aqui agora, porque o meu coração, Jesus, deseja Te encontrar. E o meu coração deseja Te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar. Vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. A tua voz agora, solta a tua voz e fala com Jesus. E o meu coração deseja Te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar. Pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Como é forte esse momento e é especial. Como o Senhor está falando ao coração de quantos que estão aqui hoje. Está falando como o teu coração precisa de encontro com Ele. Como Pedro e João se encontraram no templo e se encontraram com aquele coxo e manifestaram o amor de Jesus. Disseram: ouro e prata não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Foi a palavra dele. E eles estavam com o amor de Jesus dentro do peito. Cada membro agora do Grupo Espírito Santo disse: o meu coração deseja Te encontrar. Como a terra seca anseia pela chuva, e Jesus se deixa encontrar. Mas Jesus disse para eles: não vão ficar órfãos. Eu vou enviar o prometido, o Consolador, o Paráclito. Eu vou ficar junto com vocês por meio do Teu Espírito Santo. Por isso eu convido agora e peço que o ministério nos ajude a rezar, clamando ao Espírito Santo. Podemos rezar: eu navegarei no oceano do Espírito, e vamos pedir esse dom do Espírito. Vamos pedir esse dom do Espírito para cada um de nós. Vamos pedir esse dom do Espírito. Mais uma vez, reza essa oração comigo. Ó Espírito Santo,
Vem me ajudar Vem me ajudar a amar a amar a quem eu não consigo amar. a quem eu não consigo amar. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo. ajuda-me a perdoar Ajuda-me a perdoar quem eu não consigo perdoar. quem eu não consigo perdoar. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo. transforma o meu coração Transforma o meu coração. como foi transformado Como foi transformado o coração de São Pedro e São João. o coração de São Pedro e São João. Vem me ajudar, Vem me ajudar. ó Divino Espírito Santo. Ó Divino Espírito Santo. E agora clama, rezando e cantando junto com o ministério. Eu navegarei No oceano no oceano do Espírito 571. e ali adorarei ao Deus. do meu amor. Mais uma vez, eu navegarei. Eu navegarei no oceano do Espírito E ali adorarei e ali adorarei ao Deus do meu amor. ao Deus do meu Pede esse amor. dom do Espírito, clama. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, E enche-me de novo. e enche-me de novo. Pede esse dom do Espírito. Espírito, Espírito, Pede esse dom que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Segura um pouco o ministério agora. Nós vamos pedir a Deus essa grande graça de que Ele faça o Espírito Santo mostrar o amor dEle. Eu adorarei ao Deus da minha vida que me compreendeu sem nenhuma explicação. Nós vamos cantar porque o Espírito Santo, Ele faz com que a gente seja compreendido. Ele sabe as tuas dores, Ele sabe as tuas fraquezas e Ele sabe o quanto você precisa do amor dEle. O Pedro e o João foram transformados pelo Espírito Santo de homens fracos e medrosos. Eles se transformaram em homens fortes e corajosos com a ação do Espírito Santo. Então agora, coloca mais uma vez a mão do seu coração e você vai ministrar essa oração. Nós vamos cantar, eu adorarei ao Deus da minha vida que me compreendeu, e o Espírito Santo faz você ser compreendido como aquele coxo de nascença foi compreendido. Olha para nós, disseram os apóstolos, e hoje você, com os olhos fechados, pode ver Jesus olhando para você e dizendo: você precisa do Espírito, porque eu te compreendo e eu sei que você precisa desse amor do alto. Com a mão sobre o teu coração, canta, eu adorarei. Eu adorarei Ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. sem nenhuma explicação. Eu adorarei, grupo, Eu adorarei ao ao Deus da minha vida, que me compreendeu, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. mãos lá no alto, Espírito, 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 que desce, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me. e enche-me de Amo novo. o dom do Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Segura um pouquinho o ministério agora. Nós vamos ter essa grande graça do Senhor. O Senhor vai nos dar um presente especial hoje no Grupo São Miguel. O Grupo Espírito Santo. O Grupo São Miguel é o nosso lar. No Grupo Espírito Santo.
porque hoje Ele quer fazer novas muitas pessoas aqui que se sentiam sozinhas. Agora eu peço que vocês deem a mão uns aos outros, como aquele homem recebeu a mão de Pedro que o levantou. Vocês vão dar as mãos uns aos outros e, unidos em oração, nós vamos rezar agora pedindo esse dom do Espírito sobre nós. Nós vamos rezar: eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, aquele que venceu. E esse desejo é o desejo de servir, fazendo parte do grupo de oração, doando a vida para que esse grupo aconteça a cada quinta-feira e experimentando o amor dele e levando esse amor mais longe. Hoje vocês agora são instrumento do amor um para o outro. Você não sabe como está a história da outra pessoa, mas você vai olhar para ela, para ele com amor. Olha para a pessoa do seu lado com amor, com o olhar de Jesus. Olha nos olhos, porque um levanta o outro aqui. Olha nos olhos, porque esse é o olhar de amor e de misericórdia. Olha nos olhos, porque esse é o amor que te levanta, é o amor que te ergue. Eu servirei ao meu Deus fiel. Eu servirei Juntos ao meu Deus fiel, ao meu libertador, ao meu libertador, aquele que venceu. aquele que venceu. Eu servirei. Eu servirei Para Ele, ao meu Deus, ao meu Deus fiel, ao meu libertador, ao meu libertador, aquele que venceu. levanta a mão do seu irmão, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem vem como em Pentecoste, e enche-me, de para nos novo. ouvirem lá na Paulista. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. que cada um dos que está aqui agora experimente uma nova efusão do Teu Espírito Santo. Eu peço, Senhor Jesus, uma nova experiência com o dom do Teu Espírito Santo, para que eles possam amar com o Teu amor, para que eles possam ser fortalecidos. Vem, Espírito Santo, como o Senhor veio em Pentecostes, vem mais uma vez sobre cada filho e filha hoje, que cada um daqueles que está aqui possa experimentar o Teu amor e a força do Teu amor. Que cada filho e filha aqui hoje possa experimentar o quanto é importante para o Teu amor. Vem, Espírito Santo, sobre cada um destes filhos e filhas. Toca, Espírito Santo, aquece o amor deles, para que eles possam amar, Espírito Santo, com o Teu amor dentro deles, como Pedro e João, que eles possam experimentar ser amados. E muitos aqui hoje experimentam o amor de Deus de uma forma extraordinária. O amor de Deus te toca, o amor de Deus te renova, o amor de Deus faz você, tocado pela graça de Deus, um homem novo, uma mulher nova. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem agora, vem com teu fogo. Vem, Espírito Santo. Invoca esse dom do Espírito. E mais uma vez, de mãos dadas ainda, proclama isso: eu servirei. Declara: Eu servirei ao meu Deus, ao meu Deus fiel, ao meu libertador, ao meu libertador, aquele que venceu. Eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, ao meu libertador, aquele que mão lá no alto, venceu. levanta a mão do irmão. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem, foi como em Pentecoste, e enche-me de novo.
Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Como é forte, como é especial esse momento. O Senhor toca muitas pessoas com a experiência do amor dele, de experimentarem que são amadas e que são capazes de amar. Manifesta esse amor para a pessoa do seu lado, dá um abraço nela, um abraço cheio do Espírito Santo, um abraço cheio do dom do Espírito Santo. Manifesta esse Espírito Santo para a pessoa do teu lado e diga, você não conhece ela, pergunta o nome dela, o nome dele, e diz, olha só que o Espírito Santo enche o teu coração. Manda esse dom do Espírito para as outras pessoas e deixa o Espírito Santo tocar tantos corações. Amém. Que dom do Espírito. Que bênção de Deus. Mas antes de encerrarmos o grupo, eu faço um convite muito especial. Amém. Olha só, isso aqui é Pentecostes, é a alegria. Gente, eu quero encerrar esse momento de oração, claro, agradecendo a nossa mãezinha. Os apóstolos perseveravam porque estavam unidos em oração com ela. E Nossa Senhora é a esposa do Espírito Santo. Então ela atraiu o Espírito Santo para que fosse derramado sobre os apóstolos. Então agora a gente agradece a ela pelo amor dela, por ser nossa mãe, porque mesmo sendo filhos ingratos, ela cuida de nós e nos ama de todo o coração. Então a ela nós nos consagramos. Amém. Cantando. Amém. Alô. Oh, minha Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Amém. Viva Nossa Senhora! Viva o Espírito Santo! Viva! Amém. Agora vamos receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora do Brasil, nossa padroeira, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Eu e minha casa servirei